Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro. O Evangelho para hoje é Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Antes de proclamar o Evangelho e de meditá-lo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, vamos fazer o canal crescer, vamos fazer a graça de Deus ser espalhada. Eu vou procurar explicar o Evangelho sempre de maneira que todos possam entender, de maneira que possa tocar a sua vida, a minha também, porque eu não faço esses textos antes de rezar um pouco, antes de meditar também sozinho, né? Então tudo isso é fruto de meditação. Pois bem, ative o sininho, se inscreva no canal, certo? Vamos ajudar o canal a crescer. Naquele tempo, Jesus disse para a multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira coisa, por que Jesus gostava tanto de falar em parábolas? Porque a parábola, ela toca cada um de um modo diferente. Ela tem uma mensagem objetiva, mas ela vai ao subjetivo daquilo que cada um está vivendo naquele momento. Então a parábola, ela tem, digamos assim, uma força no meu coração, naquele outro coração ela já age com uma outra força, porque a parábola, ela não somente evoca aquilo que a gente pode acompanhar racionalmente, mas a palavra ela mexe com sentimentos, né? Ela mexe com coisas do dia a dia, que evocam coisas práticas do dia a dia, não é? Vejam no dia de hoje, por exemplo, Jesus fala sobre uma semente plantada e compara o reino de Deus a esta semente. Vamos aprofundar o texto. Jesus diz: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda, dorme de novo, ele não vê a semente crescer. Porque qual é o nosso papel? É apenas semear, certo? Nós não vamos ver a semente crescer, não vamos poder acompanhar cada passo do crescimento, porque a semente tem uma força em si mesma. A palavra de Deus tem uma força em si mesma capaz de crescer nas pessoas. Nosso papel é apenas semear. O crescimento nós não vemos. Também é interessante que isso também acontece em casa. A mãe dá bons conselhos aos filhos, semeia boas coisas no coração dos filhos, mas ela não se apercebe. Até que uma vizinha chega e diz: mas olha, teu filho está tão maduro, tua filha está caminhando com tanta maturidade, o jeito dela viver, o jeito dela falar, o jeito dela se comportar é de alguém que tem uma boa mãe, um bom pai, é de alguém que tem uma boa família. Essa pessoa tem maturidade, né? Aí a mãe diz: olha aí, os frutos que eu esperava, o que eu semeei a vida inteira está aparecendo agora os frutos, né? Então vejam vocês que nós não conseguimos acompanhar o crescimento também físico, nós não sabemos, né? O menino é pequeno, de repente está grandão, né? Vai crescendo, não dá para a mãe dizer: cresceu agora 1 centímetro, ontem cresceu 2 centímetros, não dá. Esse crescimento não é acompanhado assim. Porque há uma força na própria semente. A semente ela possui uma força e uma lógica que não é a nossa força e nem a nossa lógica. Se o homem dorme ou se ele está acordado, não há diferença. Eu plantei,
Agora, se eu estou acordado ou não, não há diferença. Quer dizer, porque eu não posso, depois que eu planto, obrigar a semente a crescer nesse ritmo ou naquele ritmo. Cada pessoa tem o seu ritmo. Isso é muito interessante, porque não dá para impor um ritmo para o crescimento alheio. Eu posso querer um ritmo para a minha vida, para o meu crescimento, mas impor o meu ritmo para o outro, isso não é possível, não é algo que possa acontecer. Impor um ritmo de crescimento para outra pessoa, isso não dá, não é? Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a realidade da semente lançada. O papel do homem é somente plantar. Às vezes uma mãe de família diz: padre, eu semeei tanta coisa boa no coração do meu filho, mas eu não estou vendo esses frutos. Eu digo: calma, se você semeou o bem vai aparecer. E não se trata de semear somente com discurso, trata-se de semear também com bons exemplos. Se você deu bons exemplos ao seu filho, espere, porque vai aparecer então aquilo que você ensinou através dos bons exemplos, vai aparecer em frutos. Aquilo que você não ensinou, ou às vezes a pessoa ensina numa hora, digamos assim, com palavras, e depois com os fatos destrói tudo que ensinou com palavras. Então esse ensinamento os filhos não vão acolher, tá certo? E serve também para a nossa vida. Depois aparece um segundo tema, que é o reino de Deus semelhante a um grão de mostarda, que é pequeno. Interessante que Filipenses capítulo 2 diz que Jesus fez-se pequeno. Jesus Cristo, sendo Deus, tornou-se pequeno, igual a nós. E, achando pouco ser igual a nós, tornou-se menor ainda, fazendo-se escravo. Veja a cena do lava-pés. E morrendo na cruz por nós. Então, ele tornou-se como a semente de mostarda, pequenininho, porque a semente de mostarda, que é pequena, diz o texto, ela se torna maior todas as hortaliças, né, quando ela cresce. Depois, podemos olhar o exemplo dos santos. E podemos olhar, por fim, a partir daquela frase de Paulo, não é? Quando sou fraco é que sou forte, não é? Porque Deus me fortalece. Olhar João Paulo II, né? O grande João Paulo II, né? Que foi um grande Papa. O momento em que a humanidade mais olhou para ele, se debruçou para ele, foi no momento em que ele tornou-se pequeno, doente. Aquele momento, aquela cena do Papa João Paulo II, naquela janela do Vaticano, tentando falar e não conseguindo falar. Aquele momento marcou a humanidade inteira e foi notícia dos jornais do mundo inteiro. E mais do que isso, foi motivo de oração, foi motivo de conversão de muita gente. Quando o Papa se fez pequeno, é que ele tornou-se grande. Nós, muitas vezes, queremos transmitir a graça, o amor de Deus a partir das grandezas do mundo, a partir das aparências, a partir de coisas muito suntuosas e pomposas. O Evangelho de hoje nos faz pensar no grão de mostarda, uma semente pequena, para dizer que as coisas de Deus, elas começam devagarinho. Começam devagarinho e elas vão tomando corpo e tomando forma e elas vão crescendo. Possamos hoje guardar no coração essas duas mensagens. Primeiro, saber que nós temos o papel de semear, mas o crescimento da semente no coração das pessoas depende da abertura de cada um e da força da semente que lhe é própria e que segue a sua própria lógica, certo? Não somos nós que estabelecemos a nossa lógica. E a segunda coisa é sobre o grão de mostarda. O grão é pequenininho, sim, o grão é pequeno. Quer dizer, o gesto é pequeno, aquela pessoa fez um gesto tão pequeno, mas aquele gesto pequeno pode repercutir depois com uma consequência tão grande, né? Então, ele pode ter sido um gesto pequeníssimo, pode ser um gesto que quase ninguém notou, mas se alguém notou, aquele gesto pode ter grande força. Interessante que eu recordo aqui uma coisa que aconteceu naquela conferência de Aparecida, não é? O cardeal Bergoglio estava participando, era cardeal ainda, claro, o Papa era Ratzinger, né? E o cardeal Bergoglio observou entre os bispos que estavam naquela conferência, um bispo que
tratava muito bem as pessoas e amigavelmente abraçava, enfim, era muito amável. E depois que Bergoglio tornou-se Papa, né? Então o que ele fez? Ele tornou aquele bispo cardeal. Ele disse: aquele homem tem um coração grande. Quer dizer, uma coisa pequena, gestos pequenos, apenas ele tratava bem as pessoas, que é uma coisa que todo bom pastor deve fazer. Mas o Bergoglio olhou e viu nele aquele sinal tão belo. E quando foi feito Papa, disse: eu quero trazer esse homem para perto de mim. Era um brasileiro, não é? Pois bem, que o Senhor nos ajude a pensar sobre essas coisas. Às vezes nós queremos fazer pompas e achar que as pompas convertem. As pompas são belas ao olhar, mas pode ser que as pompas não convertam. É preciso gestos mais objetivos e que possam atingir o coração das pessoas, porque é ali que acontece o germinar da semente do Evangelho. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.